Fala Tricolada, tudo bem? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Tricolada, sempre com informações sobre o nosso amado e querido Fluminense. E não para, a notícia chega, é informação quente aparecendo, a gente faz vídeo aqui para informar a galera aí, para informar a torcida tricolor. Então vamos pro assunto, que assunto é o que não falta hoje. E assunto importante. Rapaziada, todo mundo sabe que o Fluminense enfrenta dificuldades nas suas laterais. E creio eu que o Mário está atento a isso, sabe muito bem que o Fluminense não tem reserva à altura dos laterais titulares. Temos o Egídio na lateral esquerda, que já não é um garoto, veio do Cruzeiro, que foi rebaixado para a Série B. Amigo, parceiro do Fred, veio com ele o Henrique. É um bom lateral, é um lateral titular da equipe, herdou a vaga também porque o seu reserva é o Ourinho, que tem a reprovação maciça da torcida tricolor. Todas as vezes que o Ourinho entrou em campo ele não foi bem. E o Egídio é um lateral experiente, é um cara engraçado, um cara divertido, alegra o grupo, parceiro do Fred. Veio com o Henrique lá do Cruzeiro, rebaixado para a Série B no ano passado, mas o Egídio é um lateral muito bom. Eu gosto do futebol do Egídio, é um lateral que sabe cruzar, é um lateral ofensivo e é bom de marcação. Não chega a ser excepcional, né? Não será um dos grandes laterais da história do Fluminense, mas é o titular da equipe. Mas infelizmente, se o Egídio se machucar ou acontecer alguma coisa ou for suspenso, nós estamos entregues à mão, no caso os pés do Ourinho. Mesma coisa lá na lateral direita com o Gilberto. Gilberto tem os seus altos e baixos, bons e más atuações, mas não tem um lateral direito à sua altura. Recebemos uma informação, estamos com uma informação, está nas redes sociais, está todo mundo sabendo, não só a torcida do Fluminense se interessou por esse assunto, mas também a torcida do Vasco e do Botafogo, eu já explico. Saiu num jornal francês a seguinte informação, o jornal é o Le Progrès de Lyon, disse que o Fluminense procurou a equipe do Saint-Étienne pelo jogador Trauco. Então, Trauco é um jogador de seleção peruana, uma seleção decente, vamos dizer assim, tem um guerreiro, foi para a Copa do Mundo, disputou uma Copa do Mundo, estava no Flamengo, surgiu o interesse do Saint-Étienne da França, ele foi levado, o Flamengo vendeu esse jogador. É um bom lateral, senão não teria despertado o interesse das equipes francesas, e agora o Fluminense foi à procura dele no começo do ano. O problema é o seguinte, o jogador não saiu de lá naquele período, tinha acabado de chegar, era o começo ainda da jornada dele na equipe francesa, mas a equipe francesa se encontra com problemas financeiros devido à crise da paralisação, e deve botar o jogador para rolo no meio do ano, aí, na próxima janela, vamos assim dizer. A gente não sabe se a janela europeia vai se manter aí no meio do ano, mas caso abra, a equipe francesa vai botar o jogador para vender. E o jornal Le Progrès disse que provavelmente Fluminense, Vasco e Botafogo, ou um dos três, vão retornar para a procura desse jogador e contratar o jogador. Então é uma informação que nos chega, mostra que a diretoria tricolor está ciente das nossas deficiências, dos nossos problemas, principalmente nas laterais. Não vejo tanto problema assim na zaga, principalmente se Deus quiser se confirme o retorno do Thiago Silva, aí a situação já se torna outra. Temos bons jogadores de meio de campo, temos o Fred retornando, bons atacantes, jogadores de lado de campo, mas não temos laterais à altura dos titulares, ou pelo menos do mesmo nível dos nossos laterais. Gostaria de ouvir a opinião de vocês no final do vídeo sobre essa possível contratação desse lateral esquerdo. Na verdade, o Fluminense não apresentou proposta, a equipe francesa pelo Trauco fez uma sondagem, mas toda a negociação começa com sondagens. Vamos ver se na próxima janela o Fluminense volta à França à procura desse lateral esquerdo, que na minha opinião é um jogador interessante para a lateral esquerda, jogador vibrante, forte, busca sempre a linha de fundo,
raçudo, realmente tem suas deficiências na área de marcação, mas seria uma boa situação. Já jogou aqui no Rio de Janeiro, que facilitaria muito a coisa, já jogou no Maracanã, já disputou o Fla-Flu, jogou em time grande aqui do Rio de Janeiro, então a adaptação do lateral esquerdo Trauco não seria um dos maiores problemas, porque já está habituado, faz pouco tempo que ele foi lá para a França, estaria retornando, a adaptação não seria quase nenhuma. Então seria uma boa aposta, tanto que Vasco e Botafogo também estão interessados nesse lateral esquerdo. Vamos ver aí na próxima janela se o Fluminense volta à bateria, porque eu acho que o Fluminense precisa reforçar aí o time para a lateral esquerda. Um outro assunto muito importante, que o Fluminense não compareceu à reunião lá na FERJ, confirmando toda a postura, todo o comportamento do Fluminense com relação a esse apressamento do futebol carioca. Na tarde desta terça teve uma reunião lá na FERJ para a conclusão do protocolo Jogo Seguro, que visa o retorno do Carioca no dia 14 com portões fechados. Segundo o decreto da Prefeitura, os portões estarão fechados nos eventos a partir do dia 14, calha no reinício do Campeonato Estadual, como está no edital da Federação do Estado do Rio de Janeiro, e segundo esse mesmo decreto da Prefeitura, o público poderá estar presente no estádio a partir do dia 1º de julho, com a capacidade de 1/3. Somente 1/3 dos torcedores poderão estar presentes no dia 1º, a partir do dia 1º de julho. E já no dia 1º de agosto, no mês seguinte, aí está liberado para todo o público. Eu acho que eles estão fora da casinha, achando que tudo vai se resolver em um mês e pouco. É complicado, e o Fluminense fez muito bem em não comparecer em uma reunião que sabe muito bem qual é a finalidade, qual é a intenção disso tudo. Mas já chegou informações que a Globo está mudando completamente o seu editorial com relação ao reinício do futebol. A Globo vem tendo dificuldades em vários domingos com reapresentações de jogos de título, jogo de seleção brasileira com audiência. Os patrocinadores do futebol na Globo já cobram a emissora um posicionamento a favor do retorno do futebol nacional. Então é bem provável que a Globo mude o seu editorial para movimentar as peças para que o futebol se reinicie o mais breve possível, e a FERJ claramente deve ter essa opinião, e isso que deve acontecer aqui no Rio de Janeiro. O Fluminense vai ter que ficar esperto, porque vai rolar WO, multa, a multa é pesada e o Fluminense pode sofrer sanções futuras, principalmente financeiras, porque a Globo não vai pagar quem não entrar em campo para jogar. Rapaziada, Marcos Paulo foi procurado por mais um clube. O clube agora é o Porto, lá de Portugal. Já estava achando estranho nenhum time português dos grandes se interessarem pelo Marcos Paulo, porque o Marcos Paulo ele não é somente titular do Fluminense, um grande clube do futebol brasileiro, ele também é titular da seleção portuguesa. Aí que mora o problema. O problema é que o contrato do Marcos Paulo termina no meio do ano de 2021. No próximo ano, na metade do ano. O Porto não apresentou uma proposta física. Nenhum outro clube que se interessou pelo jogador foi direto ao Fluminense com uma proposta. Olha aqui, é isso que eu quero dar pelo jogador. Nenhum deles fizeram, somente fizeram sondagem. E o Porto procurou o staff do jogador, não procurou o Fluminense, fez uma sondagem. A imprensa se informou disso, tem suas fontes, e está na mídia essa informação do interesse do Porto. Mas isso preocupa a diretoria tricolor. Eu explico por quê. Porque a diretoria tricolor tem pressa em vender o Marcos Paulo. Todo mundo sabe que quando tem pressa, principalmente para vender jogador, a gente já viu essa novela, já viu isso acontecer várias vezes, e quem sai prejudicado é o vendedor, no caso o Fluminense. Vamos entender esse caso. O contrato do jogador termina no meio do ano e a diretoria tem pressa para não perder a força de barganha. Vai pedir pelo jogador, botar um preço mais alto, o outro vai lá, pede um preço mais baixo, daí você fala, não,
eu quero que você dê isso, não sei o que, então vão ficar no meio. É a barganha que eu estou falando. O Fluminense perde isso quanto mais os meses vão se avançando. Já que em janeiro ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O Fluminense está correndo contra o tempo. Então, de hoje até o Marcos Paulo sair de graça, que é no mês de janeiro, que ele pode assinar um pré-contrato, que todo mundo sabe que o jogador pode assinar com um período de 6 meses, o Fluminense tem somente 6 meses para resolver a sua vida. Por isso a pressa para vender esse jogador. Agora a pergunta que eu faço para vocês. E se esses clubes que somente estão sondando e não apresentaram nenhuma oferta, esperarem até o mês de janeiro para assinar um pré-contrato com o jogador? Esse que é o maior problema. A pressa que o Fluminense tem para vender o jogador é muito ruim, porque na hora de dar o preço, acaba aceitando o menor valor. E a gente sabe muito bem que esse erro sempre se repete no Fluminense. As coisas acontecem dessa maneira. Eu confio na diretoria tricolor. Eu espero que esse contrato seja prorrogado, mais uns 6 meses, sentar com o empresário do Marcos Paulo, sentar com o próprio jogador e tentar um acordo para que se estenda 6 meses ou um ano de contrato, para fazer as coisas com calma, com a cabeça mais arejada, o Fluminense poder dar o seu valor. A gente sabe da crise que os clubes estão passando. Acabei de falar da situação do clube francês, que está querendo vender o Trauco devido à crise, à paralisação e todo o problema que os países da Europa estão vivendo. E na América do Sul também não é diferente. O Fluminense quer fazer dinheiro com o Marcos Paulo, quer vender o Marcos Paulo e precisa vender o Marcos Paulo, mas o Fluminense está correndo contra o tempo. Era para ter renovado o contrato do Marcos Paulo há muito tempo, para não ter esse problema dos meses se avançarem e o garoto está próximo à beira de assinar um pré-contrato e sair de graça. Aí não dá para perder o Marcos Paulo em janeiro de graça, porque de bobo o futebol europeu não tem nada, o Porto não é bobo, nem o time europeu é bobo, principalmente sabendo que um jogador está próximo de assinar um pré-contrato e sair de graça. Ninguém vai dar mole. Então, rapaziada, são essas notícias de hoje. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, porque aqui no canal Tricolada não tem futebol. O Fluminense não está jogando, mas tem sempre notícia do Fluminense. Você aqui é sempre bem informado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!